Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, Parte 9. Capítulo 80. Indiferente aos olhares, Subaru Mimazaka simplesmente os ignorou. Afinal, essa era a natureza de sua habilidade. Ao longo dos anos, muitos de seus alvos de rastreamento o descobriram. Ele até mesmo atraía a atenção de muitos transeuntes enquanto seguia. A Subaru já estava acostumada a visuais estranhos. A primeira e a segunda lutas foram Soma Yukiera contra Takumi Aldini e Ryo Kurokiba contra Miyoko Ojo, respectivamente. O resultado final naturalmente não precisava de comentários. Takumi e Miyoko ficaram completamente arrasados. As habilidades culinárias de Soma e Ryo já eram inferiores apenas às de Erina Nakiri na história original, e agora, tendo sido ainda mais aprimoradas. Nem mesmo Akira Yama conseguiu derrotá-los, muito menos Takumi e Miyoko. Embora bastante insatisfeito com a derrota, Takumi a reconheceu. Miyoko Ojo não disse muita coisa. Embora também fosse competitiva, ainda estava bem longe do nível de Ryo Kurokiba. Os dois últimos jogos da manhã foram Yoshino Yuki contra Alice Nakiri e Yuki contra Isako Arato. A aparência de Yuki naturalmente o tornou o centro das atenções. Isso acontece quando você é absurdamente bom na cozinha. Embora todos soubessem que Yuki inevitavelmente venceria essa partida, isso não diminuiu o interesse deles em ver o que ele prepararia. Isako Arato também sabia que certamente perderia essa partida. Com as palavras de encorajamento de Erina Nakiri, sua mentalidade não foi afetada. No momento, ela simplesmente queria competir contra Yuki. Os ingredientes para as partidas seguintes foram escolhidos pelos próprios competidores. Yuki trouxe um robalo. O sashimi de robalo tinha uma textura suave, leve e refrescante, perfeita para o prato que Yuki planejava preparar. Isako, com o apoio de Erina Nakiri, não tinha falta de recursos e trouxe imediatamente um pedaço de atum, incrivelmente fresco. Com um único olhar, Yuki soube que havia sido abatido naquela mesma manhã, embora à primeira vista pudesse parecer que Yuki estava em desvantagem em termos de ingredientes. Sua habilidade com a faca era mais do que suficiente para compensar essa diferença. Após colocar o peixe no chão, Yuki sacou imediatamente suas facas das 7 estrelas, executando a dança da faca cortante relâmpago das 7 estrelas. Num piscar de olhos, o robalo à sua frente estava preparado. Quando Yuki terminou essa etapa, Isako Arato mal tinha sacado sua própria faca. Quando se tratava de processamento de ingredientes e velocidade de cozimento, Yuki era simplesmente a melhor. No entanto, o que veio a seguir foi o passo crucial. Ao preparar fatias de peixe fresco da montanha de gelo ardente, a lâmina do lobo da estrela do norte era ideal. Mas Yuki não precisava daquela faca de gelo agora. Suas facas das 7 estrelas seriam suficientes. Nesse instante, uma aura gélida emanou da mão de Yuki, espalhando-se rapidamente ao longo de sua faca das 7 estrelas. Num piscar de olhos, sob o efeito da habilidade especial ar congelante, a faca das 7 estrelas na mão de Yuki se transformou numa faca semelhante à lâmina do lobo da estrela do norte, e essa faca congelada era reutilizável. Era o momento perfeito para usar o golpe de cristal alhá que ele havia obtido anteriormente. Ao usar o golpe de cristal alhá, a postura de Yuki mudou drasticamente. Para os outros, ele agora se assemelhava a um deus irado. Só essa aura já seria capaz de intimidar completamente um oponente. Isako Arato, ao lançar um olhar para Yuki, se assustou e seus movimentos pararam involuntariamente. Esse era o poder do golpe de cristal alhá. Além de suas poderosas habilidades com a faca, a aura que emanava também era imensamente intimidadora. Sob essa pressão, os adversários eram facilmente afetados. Por exemplo, neste momento Isako Arato, mesmo com suas excepcionais habilidades culinárias, provavelmente só conseguiria render a 80%, talvez até menos. As fatias de peixe que Yuki cortou eram como fragmentos de cristal, rapidamente depositadas na pequena montanha de gelo que ele havia preparado previamente. Como as fatias eram incrivelmente finas, e isso se combinava com o ar congelante que envolvia a faca de 7 estrelas, as fatias de peixe, uma vez colocadas na montanha de gelo, pareciam desaparecer diante de seus olhos. Durante todo o processo em que Yuki preparava o sashimi, os outros nem sequer ousavam respirar. Só depois que Yuki parou de usar o golpe de cristal alhá é que o local gradualmente retornou ao seu estado anterior. Os alunos que estavam na plateia também começaram a discutir. O que foi aquilo agora? Achei que tinha visto algo terrível. Fiquei completamente paralisado. Um aluno disse visivelmente abalado. Ele percebeu que estava suando frio. Não era uma ilusão. O estado de Yuki-sama agora era muito estranho, como se estivéssemos olhando para um deus irado, disse um dos membros da guarda revolucionária Shukariori. Embora aquela aura fosse assustadora e estranha, vocês repararam nas fatias de peixe que ele fez? Pareciam espelhos. E depois de pousar na montanha de gelo, simplesmente desapareceram. Nem consigo imaginar qual seria a textura desse sashimi. Agora que você mencionou, eu também fiquei curioso. Essas fatias de peixe, colocadas em uma montanha de gelo tão grande, tão incrivelmente finas, não deveria haver algum problema com isso? Agora todos estavam concentrados no sashimi que Yuki havia preparado. Embora as fatias fossem extremamente finas, e ele até tivesse usado ar comprimido na faca ao cortar, se fosse qualquer outra pessoa, fazer isso certamente congelaria as fatias de peixe, arruinando a textura. Mas Yuki era diferente. Ele conseguia controlar o ar congelante com precisão. O ar congelante formou uma camada protetora sobre as fatias de sashimi, garantindo que a temperatura permanecesse ideal.
Além disso, esse ar congelante também impediu que a geada da montanha de gelo afetasse o sashimi. Assim, embora essas fatias de peixe pudessem parecer congeladas e sem textura, a textura real era semelhante à do robalo fresco. O congelamento da parte externa apenas preservou e realçou o sabor e a textura. Além disso, Yuki também preparou um molho especial para mergulhar os ingredientes. Yuki não sabia qual molho Leon usou no prato original, mas com a equação de especiarias, ele poderia naturalmente criar o molho mais adequado para este prato. Depois que Yuki terminou seu prato, Isako Arato ainda estava preparando o atum. Yuki não esperou, de qualquer forma, esperar ou não afetaria o resultado. Ele apresentou seu prato à mesa dos jurados. Desta vez, além dos outros 2 graduados, Senzaemon Nakiri também estava presente. Os juízes de cada luta eram diferentes. Mas quando se tratava da luta de Yuki, o nível era muito mais alto. Principalmente com a participação de Senzaemon Nakiri Yuki em uma competição como essa, não era apropriado que Senzaemon se envolvesse nas preliminares. Mas era diferente para as partidas subsequentes. Senzaemon Nakiri já havia decidido que no futuro, contanto que a luta fosse de Yuki, ele estaria lá para atuar como juiz. Quanto aos outros juízes, eles estavam ali apenas para completar o número de participantes. Yuki-kun, este prato tem um nome? Ao contemplar aquele prato incrivelmente belo, Senzaemon Nakiri não pôde deixar de perguntar. Embora o prato parecesse simples, a habilidade com a faca demonstrada por Yuki já tinha um valor imenso. Sashimi, além do sabor, o aspecto mais importante era a textura, e a textura do sashimi estava naturalmente relacionada à habilidade do chefe com a faca. Todos eles acabavam de presenciar as ações de Yuki. Seria impossível que um sashimi cortado com tamanha habilidade com a faca não tivesse um sabor delicioso. Quanto à possibilidade da textura do sashimi ter sido comprometida pelo congelamento, Senzaemon Nakiri nem sequer considerou essa hipótese. Em sua opinião, Yuki não cometeria um erro tão insignificante. O nome original deste prato é gelo ardente montanha de pargo fresco, embora agora não seja pargo mas robalo, então deveria se chamar gelo ardente, montanha de robalo fresco, respondeu Yuki. Esta pode ser considerada uma versão modificada do prato original, utilizando um ingrediente principal diferente. Que nome fantástico! Então deixe-me provar e ver como é. Senzaemon Nakiri estava extremamente curioso sobre a culinária de Yuki. Afinal, todos os pratos de Yuki, independentemente de eles ter provado ou não, eram excelentes. Ao pegar uma fatia de sashimi, mergulhá-la no molho e levá-la à boca, os olhos de Senzaemon Nakiri se arregalaram abruptamente. No segundo seguinte, a parte superior de suas roupas explodiu. Os 2 formandos ao lado dele ficaram surpresos. Embora sempre tivessem ouvido falar da tradição da família Nakiri de roupas estouradas, e até já a tivessem visto antes, era a primeira vez que a presenciavam tão de perto. Que sabor vibrante! É como se o robalo ainda estivesse vivo na minha boca. Depois de tanto tempo na montanha de gelo, fatias tão finas, e mesmo assim mantém essa textura fresca. E este molho, uma sensação refrescante explode no paladar, revigorando a mente. Combinado com o sabor refrescante do robalo, é simplesmente divino. Os elogios de Senzaemon Nakiri eram intermináveis. Claro que isso não o impediu de continuar a saborear o prato. Quanto aos 2 recém-formados ao lado, vendo isso, ousaram apenas provar uma mordida. Depois, embora desejassem muito comer mais, não puderam ser tão presunçosos diante desse demônio da comida. Assim, sem mais nem menos, Senzaemon Nakiri terminou o prato sozinho. Felizmente, a porção deste prato não era muito grande. O robalo que Yuki escolheu não era muito grande, e a parte que podia ser cortada diretamente para sashimi era apenas uma parte do corpo do peixe. Com o apetite de Senzaemon Nakiri, comer uma quantidade tão pequena de carne de peixe não o deixaria nem um pouco satisfeito. Os elogios do diretor são enormes. É raro vê-lo elogiar alguém assim continuamente. Entre os 10 de elite, ao verem as roupas de Senzaemon se romperem e seus elogios constantes, todos ficaram com muita inveja de Yuki. Receber tal avaliação de Senzaemon era algo realmente invejável. Estou realmente curioso para saber o sabor deste prato. Pelo que o diretor disse, a textura não foi afetada pelo congelamento. Gostaria de saber como ele conseguiu. Em comparação com a reação de Senzaemon Nakiri, Rindo Kobayashi, como amante da gastronomia, estava mais curiosa para experimentar o prato. Infelizmente, o destino lhe reservava o risco de não prová-lo. Yuki talvez conseguisse fazer isso por seus amigos da Estrela Polar, mas certamente não faria por estranhos. Ao ouvirem o que Rindo disse, os outros também ficaram muito curiosos para saber qual seria a textura do prato. Mas infelizmente só puderam adivinhar com base na avaliação de Senzaemon. Após Yuki terminar seu prato, algum tempo depois, Isako Arato também terminou dela. Ela realmente colocou remédio no molho, e sem afetar o sabor, neutralizou até os riscos de comer peixe cru. Yuki descobriu o segredo do molho de Isako Arato num instante. Não se pode comer sashimi o tempo todo, do contrário, mesmo sem parasitas, o estômago e os intestinos não aguentariam. O prato de Isako Arato também pode ser considerado uma culinária medicinal. Sem dúvida, o prato de Isako estava muito bom. No entanto, como o prato de Yuki já havia estabelecido um padrão tão alto, a chance de os pratos seguintes alcançarem o mesmo nível era praticamente nula. Portanto, o resultado final foi a vitória de Yuki. Ninguém ficou surpreso com isso, nem mesmo a própria Isako. Embora soubessem o resultado, o desenrolar da luta foi um deleite para os olhos do público. Afinal, não era todo dia que se via as técnicas secretas de Yuki. Este golpe de cristal alha foi a primeira vez que apareceu neste mundo. Com Yuki vencendo esta partida sem esforço, do outro lado, Alice Nakiri também venceu a sua sem dúvida alguma.
Embora Yoshino Yuki também fosse muito forte, contra Alice Nakiri ainda havia alguma diferença. Nos 4 jogos da tarde, os vencedores foram Megumi Tadokoro, Akira Yama, Shan Ibuzaki e Zenji Marui. Daigo Aoki encontrou Megumi Tadokoro. O resultado já estava previsível. Embora Soji Sato tivesse melhorado consideravelmente, ele ainda não era páreo para Akira Yama, o campeão da história original. Do lado de Shan Ibuzaki, como o tempo de rastreamento de Subaru Mimazaka foi muito curto, sua compreensão de Shan não foi profunda o suficiente. No fim, Shan o derrotou antes que ele pudesse usar sua habilidade adequadamente. Por fim, Zenji Marui derrotou Ryoko Sakaki por uma pequena margem. Naquela ocasião, os juízes tiveram bastante dificuldade para decidir entre os dois antes de finalmente declararem Zenji o vencedor. Após o término das 8 partidas, as 8 pessoas restantes foram reunidas novamente. Em seguida, elas fariam um sorteio para determinar seus próximos oponentes e temas. Todos já participavam pela segunda vez, estavam naturalmente familiarizados com o procedimento e rapidamente identificaram seus respectivos oponentes. Soma Yukiera enfrentou Zenji Marui, Megumi Tadokoro enfrentou Akira Yama, Yuki enfrentou Shan Ibuzaki, e Ryu Kurokiba enfrentou Alice Nakiri. Entre as 8 pessoas, 7 eram da Estrela Polar, resultando em 3 batalhas internas. Quanto a Akira Yama, após encontrar Megumi, Yuki também sabia que a jornada de Akira na eleição de outono terminaria ali. Afinal, as habilidades culinárias de Megumi Tadokoro estavam firmemente em terceiro lugar dentro da Estrela Polar, primeiro era Yuki, segundo Satoshi Shiki e terceiro Megumi. Enfrentando a atual Megumi Tadokoro, Yuki não achava que Akira pudesse vencer, a menos que Megumi cometesse um erro grave. Quanto às outras lutas, a dele era óbvia, ele certamente venceria. Soma Yukiera enfrentando Zenji Marui também certamente resultaria em vitória para Soma. Mas Ryu Kurokiba versus Alice Nakiri foi um pouco diferente. Originalmente, Ryu Kurokiba deveria ter sido mais forte que Alice Nakiri. Mas agora, Alice havia encontrado um novo caminho e por estar frequentemente ao lado de Yuki, recebeu mais orientação dele do que Ryu. Isso fez com que Alice gradualmente alcançasse os outros. Agora, os dois estavam mais ou menos em pé de igualdade. Nem mesmo Yuki conseguia prever quem venceria. Capítulo 81. Estou competindo contra Yuki Parece que minha jornada na eleição de outono termina aqui também. Yuki, lembre-se do que você nos prometeu. Não se contenha. Shan Ibuzaki não reagiu muito ao ver que seu oponente era Yuki. Todos estavam mentalmente preparados. Com tantas pessoas, era inevitável que alguém enfrentasse Yuki. Entre os 8 melhores, 7 eram da Estrela Polar. A probabilidade de encontrar Yuki dentro do próprio grupo era muito alta, então Shan não ficou desanimado nem surpreso ao saber que seu oponente era Yuki. Claro, eu prometi a todos vocês, disse Yuki com um sorriso. Ao enfrentar alguém da Estrela Polar, ele certamente usaria toda a sua força, sem se conter em nada. Assim que essas palavras foram proferidas, os membros da elite dos 10 presentes sentiram seus corações dispararem. Yuki, usando toda a sua força, eles nem conseguiam imaginar que tipo de prato ele criaria. Embora surpresos, o que precisava ser feito ainda precisava ser feito. Após a escolha dos oponentes, naturalmente chegou a hora dos temas. E o tema que Yuki e Shan Ibuzaki desenharam foi culinária de banquete. Este tema também pode ser considerado muito amplo. No momento em que Yuki viu, ele basicamente soube qual prato iria preparar. Por ser a mais forte, Yuki foi designada pelos 10 de elite para competir por último. Isso também foi feito em consideração aos competidores anteriores. Alguém como Yuki, a estrela do show, naturalmente tinha que se apresentar por último. Yuki. Depois que todos saíram, Alice Nakiri se aproximou de Yuki com uma voz enjoativamente doce. Essa voz fez até Yuki estremecer involuntariamente. Esse tipo de voz realmente ia um pouco contra as regras. Megumi Tadokoro, comparando seu comportamento atual com o de Alice, descobriu que era impossível para ela ser tão melosa e enjoativa quanto Alice, ou mesmo usar uma voz tão açucarada. Só de imaginar-se fazendo um som desses, o rosto de Megumi ficou instantaneamente vermelho. Se isso fosse em um anime, a cabeça de Megumi provavelmente estaria fervendo agora. Só se podia dizer que a força mental de Alice Nakiri era muito grande, assustadoramente grande. Ela era completamente imune a fatores externos. Mesmo com tantas pessoas ao redor, ela conseguia agir de forma fofa e descarada com Yuki. Eu sei. É aquele prato de antes, né? Vou fazer quando voltar. Yuki sabia porque Alice estava fazendo aquela voz. Com certeza foi por causa daquela versão modificada do prato montanha de peixe fresco de gelo ardente que eu tinha comentado antes. Aquele prato, tanto no processo de preparação quanto no resultado final, foi incrivelmente impressionante. Além disso, ninguém conseguiu replicá-lo até hoje. Porque se outros tentassem copiar, o prato que fizessem seria apenas uma imitação inferior. Eles não tinham o ar congelante de Yuki e não podiam usá-lo para preservar o sabor fresco e, ao mesmo tempo, a textura da carne do peixe. Sem conseguir replicar essa única etapa, mesmo que o prato fosse copiado, ele seria apenas semelhante na aparência. Por falar nisso, também estou um pouco curiosa. Aquela névoa branca que saiu da sua faca quando você estava preparando o prato antes. Era ar frio, não era? Como você consegue liberar ar frio? Perguntou Ryoko Sakaki, curiosa. Todos sabiam que Yuki possuía a habilidade especial Inferno, mas Inferno liberava vapor e chamas em alta temperatura? O que Yuki liberou antes foi claramente ar frio. Só consegui fazer isso depois de desenvolver ainda mais minha habilidade especial Inferno. Ela não só aumenta a temperatura como também a diminui, liberando ar congelante.
Esse ar congelante é usado para preservar o frescor dos ingredientes. Yuki não mencionou ter obtido outra habilidade especial, mas continuou usando o inferno como disfarce. Afinal, ele era o único que possuía o inferno. Portanto, quais seriam seus efeitos naturalmente também cabia a ele decidir. Além disso, já que ele havia usado vapor e chamas em alta temperatura por outro lado. Ser capaz de baixar a temperatura depois e usar ar congelante não era tão difícil de aceitar, certo? Ao ouvirem isso, todos ficaram imediatamente em silêncio. Eles realmente acreditavam nas palavras de Yuki. Estavam completamente chocados, pois consideravam essa habilidade inferno absurdamente poderosa. Ser capaz de liberar vapor em alta temperatura e controlar as chamas era uma coisa. Eles não esperavam que também pudesse baixar a temperatura e, depois de baixar a temperatura, liberar ar congelante. Isso era simplesmente ultrajante. Eles já não sabiam como descrever essa habilidade especial tão poderosa e só conseguiam elogiá-la repetidamente. Em pouco tempo, o grupo retornou à Estrela Polar. Yuki não decepcionou e preparou uma versão modificada do prato montanha de peixe fresco de gelo ardente. Desta vez, havia peixe em abundância para todos. Após terminarem o prato, todos foram descansar. Eles ainda precisavam se preparar para os próximos pratos. As eleições de outono decorreram conforme planeado. A primeira partida foi entre Soma Yukiera e Zenji Marui. Sem dúvida alguma, o vencedor final foi Soma Yukiera. Em termos de conhecimento teórico, Soma não era páreo para Zenji. Mas em uma competição puramente culinária, Zenji não tinha a menor chance contra Soma. Na segunda luta, Megumi Tadokoro saiu vitoriosa, derrotando Akira Ayama com facilidade. Embora Akira fosse habilidoso, não se comparava aos superpoderosos Megumi Tadokoro. Na terceira partida, a grande vencedora foi Alice Nakiri. Após a vitória, Alice Nakiri estava extremamente feliz. Fazia muito tempo que ela não enfrentava Ryu Kurokiba. Para Alice Nakiri, o fato de Ryu Kurokiba, seu assistente, ser mais habilidoso na cozinha era algo inaceitável. Mas mesmo sem aceitar, ela não conseguia derrotá-lo. Pelo contrário, a distância entre eles estava aumentando gradualmente. Até que ela conheceu Yuki. Sob a orientação de Yuki, Alice finalmente venceu desta vez. Ryu Kurokiba, por outro lado, ficou extremamente irritado com isso. Ser derrotado por alguém que ele já havia derrotado antes era algo que ele não conseguia aceitar. Ficou claro que Ryu Kurokiba estaria ainda mais empenhado em aprimorar suas habilidades culinárias no futuro. E hoje foi a partida final, Yuki contra Shan Ibuzaki. Para enfrentar Yuki, Shan usou todos os seus recursos mais valiosos. Ele era especialista em culinária defumada e possuía muitos ingredientes raros que normalmente não se atreveria a usar. Mas diante de Yuki, mesmo que relutantemente, teve que usá-los. Mesmo sabendo que mesmo usando essas estratégias, ainda assim perderia, ele precisava dar tudo de si. Onde quer que Yuki aparecesse, Senzaemon Nakiri também estaria lá. E como previsto, Senzaemon Nakiri apareceu novamente na mesa dos jurados. Além dele, havia outros dois senhores idosos. Essas duas figuras também eram prestigiosas? Essa decisão se deu principalmente devido ao quão constrangedoras as coisas tinham sido para aqueles dois graduados na partida anterior. Dessa vez, foram convidados dois senhores idosos. Embora o poder e a influência de suas famílias não se comparassem aos da família Nakiri, eles conheciam muito bem Senzaemon Nakiri. Portanto, eles não estavam nervosos na frente de Senzaemon, mas sim bastante à vontade. Culinária de banquete, hein? Fico imaginando que tipo de prato a Luna Yuki vai preparar. Os outros dois também tinham ouvido falar da reputação de Yuki e assistido às gravações de suas partidas anteriores. Então estavam extremamente curiosos para saber mais sobre ela. Esses ingredientes. Se bem me lembro, esses devem ser os ingredientes para Buda salta o muro, certo? Senzaemon Nakiri ficou surpreso ao ver os ingredientes que Yuki trouxe um após o outro. Buda pula o muro? Ele vai mesmo fazer esse prato? Embora combine perfeitamente com o tema de culinária de banquete, o tempo é um pouco curto, não é? Os dois senhores idosos também conheciam o prato Buda pula o muro. Este prato era extremamente famoso. E para um autêntico Buda salta o muro, só o preparo exigia muito tempo. Em uma competição com tempo limitado, ninguém se disporia a preparar este prato, pois ele exigia longas horas de cozimento lento para atingir seu ponto ideal de sabor. O limite de tempo da competição não era suficiente. Tempo não é problema. A habilidade inferno desse garoto pode acelerar o cozimento. Contanto que ele a controle corretamente, com certeza conseguirá reduzir o tempo. Senzaemon Nakiri não duvidou da decisão de Yuki. A habilidade inferno era poderosa demais, desafiava a lógica. Embora na culinária existissem utensílios como panelas de pressão, que permitiam cozinhar ingredientes que exigiam muito tempo para ficarem macios, até mesmo tornando-os muito suaves em pouco tempo. Consequentemente, fazer isso afetaria o sabor do prato. O efeito acelerador do inferno de Yuki era ainda melhor do que o de uma panela de pressão. E o poder das chamas conseguia extrair diretamente o sabor delicioso dos ingredientes, então não havia necessidade de se preocupar com a perda de sabor. Essa habilidade especial é algo com que inúmeros chefes sonham. Infelizmente, o despertar de uma habilidade especial é completamente aleatório. Os dois cavalheiros expressaram tanto sua inveja quanto seu desamparo. O despertar de uma habilidade especial era incontrolável. E uma habilidade especial como inferno, desde os tempos antigos até agora, só existira esta. Mas pensando bem, também fazia sentido. Afinal, essa habilidade especial inferno era tão poderosa que aparecer em grande número não seria bom. O fato de ter existido apenas essa desde os tempos antigos até o presente só comprovou ainda mais o valor de inferno. Assim que o apresentador anunciou o início da partida, a competição começou oficialmente.
Desta vez, Yuki estava realizando o salto de Buda sobre o muro. Portanto, mesmo com sua velocidade extrema, ele ainda precisaria dedicar algum tempo a esse prato. Com os ingredientes sendo processados rapidamente, um a um, o público também percebeu gradualmente que o prato que Yuki estava preparando parecia muito complexo. Tantos ingredientes. Abalone, pepino do mar, ameijoas vieiras. O que ele pretende fazer com tantos ingredientes? Um dos alunos, embora expressasse surpresa, também tinha uma expressão confusa. Ficou claro que ele nunca tinha visto aquele prato antes. Isso era bastante normal. O prato Buda salta ao muro era muito famoso no mundo culinário, mas poucos sabiam como prepará-lo ou conheciam a lista detalhada de ingredientes. Afinal, assim que souberam da dificuldade do preparo, basicamente começaram a desistir. Combinar tantos ingredientes era extremamente difícil. Esses são ingredientes para Buda salta ao muro, mas alguns deles eu nunca ouvi falar. Parece diferente dos ingredientes que eu conheço para Buda salta ao muro, disse um aluno da Shukariori RS. Outros chefes podem não estar familiarizados com isso, mas os chefes da Shukariori RS estavam muito familiarizados com isso. Quanto aos ingredientes que Yuki estava usando, embora ligeiramente diferentes dos que eles conheciam, as versões de Buda salta sobre o muro eram muito numerosas. Então os ingredientes também estavam sempre mudando. Como havia muitos tipos diferentes de ingredientes, até mesmo Yuki levou um tempo para processá-los. Ele está fazendo o Buda pular o muro? Mesmo que ele tenha sua habilidade especial Inferno, isso não é arriscado demais? Dentre os 10 de elite, Terunori Kuga reconheceu imediatamente o prato que Yuki estava preparando. É definitivamente uma aposta. Embora eu mesma nunca tenha feito Buda salta ao muro, já comi e ouvi falar dele. Parece que preparar esse prato exige bastante tempo de cozimento, não é? O tempo necessário é várias vezes, até dezenas de vezes, maior do que o necessário para cozinhar pratos normais. Eiichi Tsukasa assentiu. Este prato Buda salta ao muro era muito especial. Ele até duvidou que o inferno de Yuki conseguisse realçar completamente o sabor delicioso deste prato. Com o que vocês dois estão preocupados? Já que ele quer fazer esse prato, obviamente ele tem seus motivos. E além disso, mesmo que ele não consiga terminar o prato, só de terminar um produto semi-acabado, vocês acham que ele vai perder? Rindo, Kobayashi revirou os olhos. Suas preocupações eram completamente supérfluas. Ao ouvirem o que ela disse, Eiichi e Kuga também reagiram. De fato, Yuki não tinha a menor chance de se prejudicar. Quanto ao oponente, embora ele não fosse fraco, esse não ser fraco se referia à comparação com outros alunos, não à comparação com Yuki. Como disse Rindo Kobayashi, por mais que Yuki tentasse, ele certamente venceria no final. Seu oponente era muito fraco. Nesse momento, os membros da elite dos 10 finalmente relaxaram e pararam de se preocupar, apenas observando Yuki em ação. Quanto a Yuki, ele não fazia ideia do que aquelas pessoas estavam pensando, e nem se importaria se soubesse. No momento, ele estava concentrado em seu prato. Os ingredientes foram processados um a um, e Yuki os despejou diretamente na panela que havia preparado. O que Yuki estava criando era uma versão ainda mais aprimorada do Buda saltando o muro. Assim que todos os ingredientes foram colocados no frasco, Yuki controlou diretamente as chamas para que começassem a subir. Por fim, uma enorme coluna de fogo envolveu completamente o pote, chegando a engolfar o próprio Yuki em chamas. Os outros só conseguiam ver uma imensa coluna de fogo no centro, sem conseguir enxergar nada mais com clareza. Essa cena fez os olhos de Senzaemon Nakiri se arregalarem um pouco. Ele ainda se lembrava da última vez que vira uma cena assim, quando Yuki preparou aquele mapo tofu especial. Não esperava que essa cena se repetisse agora. Capítulo 82. As ações atuais de Yuki eram um tanto diferentes das anteriores. Anteriormente, o objetivo principal era ocultar suas ações, para garantir o sucesso do truque de mágica. Mas desta vez, Yuki estava concentrado exclusivamente no processo de preparo da comida. Cozinhar Buda salta ao muro exigiu muito tempo, então o método de Yuki desta vez foi naturalmente mais agressivo. Aumentando continuamente a temperatura, ele acelerou o cozimento, garantindo que os sabores dos ingredientes fossem preservados. Para evitar qualquer contratempo, Yuki manteve as duas mãos no jarro de barro. Ele havia prometido aos moradores da Estrela Polar que se dedicaria ao máximo e naturalmente não relaxaria. Utilizando seu toque evolutivo para determinar a condição dos ingredientes dentro do frasco, ele ajustava continuamente a temperatura. À medida que aumentava a potência do fogo, a coluna de chamas também crescia cada vez mais, chegando a engolir parte do fogão. Ainda bem que Yuki tinha controle preciso, garantindo que o calor não se espalhasse. Caso contrário, tudo ali teria virado cinzas. Essa escala é enorme. Parece que Yuki está realmente se empenhando ao máximo desta vez. Nas arquibancadas, os moradores de Estrela Polar também viram pela primeira vez Yuki desencadear um incêndio tão descomunal. Essas chamas pareciam absolutamente aterrorizantes. Olhando para os outros alunos ao redor, embora o calor da coluna de fogo não tivesse se espalhado, eles ainda estavam cobertos de suor frio. Não havia nada que pudessem fazer. Aquela cena era realmente assustadora demais. Em comparação com os alunos, a anfitriã estava, sem dúvida, ainda mais aterrorizada naquele momento. Afinal, ela estava relativamente perto. O impacto visual da coluna de fogo era muito mais forte para ela do que para os outros. A coluna de fogo continuou por várias dezenas de minutos. Quando se dissipou, Shan Ibuzaki já havia terminado seu prato, mas estava esperando Yuki terminar.
Quando a coluna de fogo se dissipou, todos viram o jarro de barro nas mãos de Yuki. Eles até puderam ver as mãos de Yuki emitindo um brilho vermelho, como se fossem pedaços de ferro em brasa. No entanto, esse brilho vermelho desapareceu rapidamente. Yuki conseguia controlar inferno com precisão, e agora também possuía ar congelante. Naturalmente, a velocidade de resfriamento era muito rápida. Pensar que alguém me ultrapassaria, disse Yuki com um sorriso, olhando para o prato já pronto de Buzaki. Isso só acontece porque seu prato demora muito para cozinhar. Reduzir um tempo de cozimento de várias dezenas de horas para algumas dezenas de minutos, uma coisa dessas, só você consegue fazer. Shan Ibuzaki balançou a cabeça e em seguida levou seu prato para o palco. Afinal, ele havia terminado em primeiro lugar. E com o prato de Yuki, ele não se atreveria a ser modesto. Caso contrário, ficaria completamente arrasado. Desta vez, Shan Ibuzaki também se empenhou ao máximo. Seu prato fez com que as roupas de Senzaemon Nakiri se rasgassem, o que significa que a iguaria estava realmente deliciosa. Quando chegou a vez de Yuki, os olhos de todos se arregalaram. Yuki era a atração principal, e o processo de preparo desse prato era tão dramático que eles ficaram ainda mais curiosos para saber qual seria o sabor. Após Yuki subir ao palco diante dos jurados, ele abriu a tampa do frasco. Para garantir que a umidade interna não evaporasse, Yuki usou o inferno para criar uma camada térmica na superfície externa, impedindo que o caldo secasse. Dessa forma, não havia necessidade de adicionar água constantemente, e também garantia que o sabor não se perdesse. Essa camada térmica não só preservou o caldo, como também selou o aroma em seu interior. Assim, nenhuma fragrância escapou. Desta vez, Yuki não criou deliberadamente uma bomba de aroma como durante as preliminares. Não havia necessidade. No instante em que a tampa foi aberta, a camada térmica também se rompeu. O aroma selado, agora encontrando uma saída, e rompeu subitamente. No instante em que a tampa foi aberta, uma onda de fragrância se espalhou para fora. Essa cena realmente deixou todos boquiabertos. Quando o aroma se espalhou por todo o local, o som de pessoas engolindo em seco podia ser ouvido em todos os lugares. Tem um cheiro tão bom, bom demais. Não consigo parar de babar. Mesmo se esforçando ao máximo para se controlar e não babar, não conseguiam evitar. Resignados, só lhes restava engolir a saliva. O som de saliva sendo engolida ecoava pelo local. Alunos, instrutores, todos estavam com a boca cheia de saliva, até mesmo os 10 da elite. Erina Nakiri ficou chocada ao descobrir que sua língua de Deus realmente reagiu a esse aroma, expressando um sentimento de saudade. Isso era algo que ela nunca tinha experimentado antes. Só se podia dizer que esse Buda saltando o muro era realmente um pouco avassalador demais. Isako Arato, ao lado de Erina, engolia a saliva enquanto observava sua jovem também engolir em seco. Ela estava completamente impotente. Mesmo que não respirassem pelo nariz, era inútil. O aroma parecia estimular diretamente suas línguas. Mesmo sem provar o prato, esse aroma intenso era capaz de transmitir uma pequena parte do seu sabor através de suas papilas gustativas. A única maneira de impedir isso era prender a respiração. Mas por quanto tempo uma pessoa conseguia prender a respiração? Simplesmente não havia como parar. Além disso, essa fragrância era incrivelmente envolvente. Ninguém presente conseguia prender a respiração. As pessoas na plateia estavam assim, sem falar dos 3 velhos na frente de Yuki, que eram os mais próximos. A mesa deles estava praticamente lotada. Um dos velhinhos mais baixos, completamente desconsiderando sua aparência, tinha até saliva escorrendo pelo queixo. Ao ver essa cena, Yuki ficou muito satisfeito. Ele naturalmente conhecia o efeito dos pratos que preparava, então não se deixou afetar tanto. Logo em seguida, ele serviu 3 tigelas de sopa e as colocou diante dos 3 jurados. Além da sopa, havia também alguns dos ingredientes em cada tigela. Ao verem as 3 tigelas de sopa, os olhares dos 3 jurados não conseguiam se desviar. Eles pegaram suas tigelas com avidez e tomaram um gole imediatamente. Muito quente. Com uma única colherada, os 3 foram imediatamente escaldados. Mas aquele sabor inigualável os fez suportar a sopa com força, sem cuspi-la. Yuki estimou que esses 3 provavelmente sofreriam um pouco mais tarde, suas línguas provavelmente desenvolveriam bolhas. Essa delícia, nem consigo descrever com palavras. Esse sabor rico e suave, em apenas algumas dezenas de minutos, os sabores de todos esses ingredientes se fundiram completamente, tornando-se inseparáveis. Embora a maior parte da essência tenha sido incorporada à sopa, os sabores dos ingredientes em si ainda não devem ser negligenciados. Após terminar completamente a sopa e os ingredientes em sua tigela, Senzaemon Nakiri elogiou com grande satisfação, e suas roupas já haviam se rasgado. Senzaemon ainda conseguia falar, mas os 2 velhos ao seu lado já estavam completamente absortos na delícia, incapazes de se recuperar por um longo tempo, com expressões de total encantamento. Declaro que a vencedora desta partida é Yuki. Ignorando seus 2 amigos fascinados, Senzaemon Nakiri anunciou o resultado sem rodeios. Em seguida, fez algo que chocou a todos. Senzaemon Nakiri pegou a toalha de mesa que estava sobre a mesa, embrulhou o pote à sua frente e saiu, levando consigo tanto a toalha quanto o pote. Será que eu acabei de alucinar? Achei que vi o diretor pegar o prato. Um aluno esfregou os olhos, incerto. Ele olhou novamente e não havia dúvida. Senzaemon Nakiri já havia saído dos bastidores com o frasco, desaparecendo completamente de vista. Caralho, quão delicioso deve ser esse prato. Para o diretor realmente fazer uma coisa dessas. Todos os alunos estavam praticamente enlouquecidos. Para Senzaemon Nakiri realmente fazer uma coisa dessas, a delícia daquele prato sem dúvida havia superado a imaginação de todos. Mas a parte mais frustrante não era saber o quão delicioso era o prato, era não poderem prová-lo eles mesmos. Embora o aroma já tivesse dado uma pequena pista às suas papilas gustativas, permitindo-lhes sentir um pouco do sabor do prato. Foi justamente por isso que eles quiseram prová-lo ainda mais.
No entanto, a realidade lhes mostrou que simplesmente não tinham chance. Nesse momento, todos os alunos olharam diretamente para onde estavam os moradores da Estrela Polar. Sem dúvida, entre os presentes, se alguém era capaz de comer tal prato, era o grupo da Estrela Polar. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Devemos fugir agora. Yoshino Yuki, com todos a encarando com olhares famintos, começou a suar. Correr. Alice Nakiri saiu correndo imediatamente. Ao verem isso, os outros também aceleraram o passo e saíram rapidamente. Felizmente havia outros funcionários presentes. Embora eles também estivessem com vontade daquele prato, eles ainda sabiam o que fazer. Portanto, não houve debandadas, mas a cena ainda assim ficou bastante caótica. Quanto a Yuki, ele saiu sem pressa. Não se preocupava em ser cercado e impedido de sair. Bastava liberar vapor em alta temperatura. Ele era um inferno ambulante. Quem não se mantivesse longe dele acabaria queimado. Assim, aqueles que planejavam cercar Yuki só puderam assistir impotentes enquanto ele partia. Anãozinho, você vai ao Estrela Polar hoje à noite, né? Posso ir junto? Quando Terunori Kuga estava prestes a sair, uma mão pousou diretamente em seu ombro. Claramente quem falava era Rindo Kobayashi. Kuga conhecia os moradores da Estrela Polar. Embora também conhecesse as pessoas da Estrela Polar, nessa situação, era melhor ir com outra pessoa. Você superestima minha influência, Rindo-senpai. Estou planejando ir encontrar Ishiki-senpai. Kuga retrucou. Essa era a verdade. Ele também queria uma refeição gratuita. Mas se fosse naquela noite, todos saberiam qual era sua intenção, então planejou encontrar Satoshi Ishiki. Embora tivesse algumas ligações com os moradores do Estrela Polar, os laços de Satoshi Ishiki com o dormitório eram, sem dúvida, os mais fortes. Olá, aqui é o Eizan, prepare alguns presentes para mim. Enquanto fazia ligações para providenciar presentes, Etsuya Eizan também se aproximou de Satoshi Ishiki. Como tinha muitas coisas para resolver, não havia ficado com os outros membros da elite dos 10. Agora foi o primeiro a reagir e procurou Ishiki diretamente. Embora geralmente se preocupasse mais com seu império empresarial e seus negócios, desta vez, ele tinha que admitir, ficou verdadeiramente cativado por aquele prato. Que delícia! Nem ele conseguiu resistir. Então, Eizan planejou encontrar Ishiki e ver se ele teria a chance de provar aquele prato incrivelmente delicioso. Isako, vamos! Ao ver os outros membros da elite dos 10 se mexendo, Erina Nakiri naturalmente também não conseguiu ficar parada. Erina-sama, para onde vamos? Perguntou Isako Arato com uma expressão confusa. Para a casa do vovô, é claro. Aquele pote de Buda pula o muro, eles só tinham 3 tigelas. Ainda tem bastante, disse Erina Nakiri. Diferentemente das outras, ela era neta de Senzaemon Nakiri. Portanto, não havia necessidade de encontrar Yuki, ela poderia simplesmente encontrar Senzaemon Nakiri. Ao ouvir isso, os olhos de Isako Arato também brilharam. Na verdade, a melhor escolha de Erina não foi encontrar Yuki, mas sim Senzaemon. Havia uma porção pronta à espera. Não fiquei me cercando assim. Não posso prometer nada. Nem sabemos se a Yuki vai fazer aquele prato de novo hoje à noite. Ao observar os membros da elite dos 10 ao seu redor, até mesmo Satoshi Ishiki, sempre tão sereno, ficou perturbado desta vez. O olhar deles era um pouco assustador. E mais importante ainda, ele não era Yuki, então naturalmente não podia tomar nenhuma decisão por Yuki. Apesar de ter dito isso, Eishi e os outros não tinham intenção de ir embora. Desamparado, Ishiki ligou para Yuki para pedir sua opinião. Estrangeiros estão fora de questão, Ishiki-senpai. É apenas uma pequena reunião para o nosso povo esta noite. Yuki afirmou que se fossem outros pratos, mais 1 ou 2 pessoas não seriam problema. Mas desta vez, ele estava preparando o Buda salto ao muro. O processo era bastante complexo. Mesmo que ele o acelerasse, ainda levaria um tempo considerável. Além disso, se ele concordasse, muitas pessoas viriam. Yuki não dirigia uma instituição de caridade, então naturalmente ele não concordaria. Ele não se importava de preparar pratos deliciosos e compartilhá-los com seus próprios amigos, mas com os outros, não havia necessidade. Ele não era como Toriko ou Komatsu, que gostavam de compartilhar com todos. Toriko e Komatsu compartilhavam comida deliciosa com qualquer um, até mesmo com seus inimigos. Mas Yuki não faria isso. Ele compartilharia, mas apenas com seu próprio povo. Eu entendo. Ao ouvir as palavras de Yuki, Satoshi Ishiki também assentiu. Então, usando suas próprias palavras, ele transmitiu o que Yuki queria dizer aos outros. Ele não disse que Yuki faria o prato para eles. Ele apenas disse que era muito trabalhoso para Yuki prepará-lo. Então ele não faria novamente em um futuro próximo. Ao receberem tal resposta, os outros membros da elite dos 10 balançaram a cabeça em sinal de impotência e saíram. Quanto a Etsuya Eizan, ele ainda enviou os presentes que havia preparado para a Estrela Polar. Embora não tenha conseguido uma refeição gratuita desta vez, se construísse um bom relacionamento agora, talvez houvesse uma oportunidade na próxima vez. Por outro lado, Erina Nakiri finalmente encontrou seu avô na área residencial da família Nakiri. Nesse momento, o vaso de Buda salta ao muro já havia sido colocado sobre a mesa de jantar. Havia também várias tigelas ao lado. Claramente, Senzaemon estava à espera delas. Ele levou Buda salta ao muro principalmente para que suas netas pudessem experimentá-lo. É claro que também havia um motivo pessoal, o de querer ficar com ele para si. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 83. Nesse momento, Senzaemon Nakiri havia bloqueado temporariamente 2 contatos em seu telefone. Essas 2 pessoas eram justamente os 2 antigos amigos que haviam trabalhado como juízes com ele anteriormente. Depois que os 2 recobraram os sentidos, descobriram que Senzaemon na verdade havia fugido com a comida. Isso os enfureceu por um tempo. Esse prato foi algo que Yuki trouxe para os jurados provarem. Mas Senzaemon na verdade fugiu com ela para comê-la sozinho. Eles bombardearam Senzaemon com uma série de ligações. No entanto, Senzaemon também era muito esperto. Ele sabia das intenções deles, então bloqueou os 2.
Este era Totsuki. Eles não conseguiram encontrá-lo aqui. Você está aqui. Venha, sente-se. A temperatura agora está perfeita, não vai te queimar. Ao ver Erina e Esaku Arato, Senzaemon Nakiri as convidou a sentar. Não havia necessidade de mencionar Erina, ela era sua neta. Quanto a Esaku Arato, ele sabia muito bem como ela era, depois de ter estado ao lado de Erina por tantos anos. Então, ele também deixou Esaku provar disso. Vovô, você não deveria ligar para Alice também? Perguntou Erina Nakiri depois de se sentar. Não precisa se preocupar com a Alice. As delícias que ela comeu no Estrela Polar são muito melhores do que tudo que comemos aqui, disse Senzaemon com um sorriso. Ele soube por Alice que embora ela ainda não tivesse conquistado completamente Yuki, havia ocorrido um progresso significativo entre as duas. Basicamente era Alice quem o cortejava e de forma bastante descarada, então o progresso não seria lento. É verdade. Erina sentiu com a cabeça. De fato, Alice, na Estrela Polar, tinha contato constante com Yuki. Ela também tinha ouvido de Alice que Yuki tratava muito bem seus amigos. O excelente desempenho da Estrela Polar desta vez deveu-se inteiramente a Yuki, que os carregou. Depois, os três provaram esse prato mais uma vez. Inicialmente, Esaku Arato recusou, afinal, ela era secretária. Mas, a pedido de Senzaemon, ela também provou. Não é à toa que só o cheiro já fez meu paladar reagir. Este prato é simplesmente perfeito. Meu paladar está completamente satisfeito. Após dar uma mordida, Erina olhou para a escultura Buda salta ao muro com espanto. Se o Mapo Tofu anterior era Yuki transformando falhas em vantagens, e por isso a língua de Deus as havia ignorado, desta vez não havia falhas. De qualquer forma, com sua língua de Deus, ela não conseguiu detectar absolutamente nenhum problema. Seu nível de desenvolvimento da língua de Deus ainda não é muito alto, então é normal que você não consiga sentir nenhuma imperfeição. Não se preocupe, duvido até que sua mãe consiga encontrar algum problema neste prato. Este prato é simplesmente impecável, disse Senzaemon. Para ele, aquele prato era absolutamente perfeito. Embora não possuísse a língua de Deus, era muito velho e havia provado inúmeros pratos excepcionais. Ele já havia experimentado pratos preparados por muitos chefes de classe especial, mas este prato lhe pareceu muito singular. Foi uma pena que ele não tenha conseguido enviar este prato para Mana. Eles estavam muito distantes um do outro. Se este prato fosse preparado às pressas, chegaria frio. Uma vez frio, seja consumido diretamente ou reaquecido, o sabor seria afetado e, com certeza, não passaria pelo paladar exigente da filha dele. Quanto ao retorno de Mana, isso era ainda mais impossível. O corpo atual de Mana não suportaria tal jornada, mesmo com um bom transporte. Seu corpo estava muito frágil. Embora sua vida tenha sido preservada com soluções nutritivas, isso era apenas o mínimo para sobreviver. Depois de tantos anos sem se alimentar adequadamente, seu corpo já estava muito debilitado. Além disso, mesmo que ela fosse trazida de volta e pedissem a Yuki para preparar esse prato, e se ainda assim não conseguisse satisfazer sua língua divina, portanto, Senzaemon Nakiri só pôde desistir de fazer sua filha provar esse prato. Não havia necessidade de pressa. A Mana ainda poderia durar por muito tempo. O ritmo de crescimento de Yuki já havia superado em muitas expectativas deles, então o que eles precisavam fazer agora era esperar. Esperar que Yuki amadurecesse completamente. Ao ouvir as palavras de seu avô, Erina Nakiri não fez mais perguntas. Ela sabia muito bem que, como pai, se Senzaemon Nakiri tivesse alguma maneira de resolver os problemas da língua de Deus, ele se empenharia ao máximo. Portanto, não havia necessidade de ela lhe perguntar sobre seus próximos passos ou planos. Ela só precisava confiar em seu avô. E ela mesma trabalha muito. Como ainda havia bastante comida do Buda saltando o muro, os três comeram até ficarem satisfeitos antes de terminarem tudo. Nesse momento, os três se sentiram incrivelmente satisfeitos. Quanto à Estrela Polar, Yuki fez mais um lote para eles. No entanto, como não havia pressa desta vez, a produção não foi tão grande. Após provarem o prato Buda salta sobre o muro de Yuki, todos ficaram impressionados. Pensar que Yuki conseguiu fazer um prato assim, dando tudo de si. Incrível! Infelizmente, nossas habilidades não são suficientes para avaliar exatamente o nível que este prato atingiu. Ryoko Sakaki suspirou emocionada após terminar de comê-lo. Não se preocupem, jovens. Nem eu jamais provei um prato assim. Fumio Dainido balançou a cabeça ao ouvir isso. Sua experiência não foi superficial, mas nem ela mesma havia provado um prato assim antes e não conseguia avaliar seu verdadeiro nível. A partir desse momento, todos começaram a aguardar ansiosamente as próximas rodadas da competição. Afinal, Yuki ainda participaria de mais 2 partidas. Ele prepararia mais 2 pratos, ambos feitos com todo o seu empenho. Eles estavam muito curiosos para saber que tipo de prato seriam. No dia seguinte, todos receberam uma ligação da elite dos 10, pedindo que comparecessem ao sorteio. Deveria ter sido feito ontem, mas como a situação estava muito caótica ontem, e os 10 mais também precisavam lidar com o trabalho subsequente, então deixaram de lado temporariamente a questão do sorteio. Agora, eles convocaram todos. Resultado final do sorteio: Yuki X soma Yuki era, Megumi Tadokoro X Alice Nakiri. Sim, vou enfrentar a Yuki. A empolgação de Soma Yukiera deixou os membros da elite dos 10 um tanto perplexos. Enquanto todos os outros evitavam Yuki como a peste, esse cara estava radiante por ter conseguido enfrentar Yuki. Isso os deixou um pouco perplexos. Yukiera-kun, você não está um pouco feliz demais com isso? Tirar o Yuki-kun como seu oponente. Você não deveria estar incrivelmente deprimido? Sua jornada nas eleições de outono termina aqui, disse rindo Kobayashi. Eu sei que com certeza vou perder para o Yuki, mas está em uma chance de desafiá-lo. Perder não importa comparado a uma oportunidade como essa. Soma Yukiera, sendo um fanático por culinária, naturalmente não se importava com a vitória ou a derrota. Não havia nada em jogo de verdade.
Só a oportunidade de competir com Yuki já era suficiente, mesmo sabendo que a derrota era inevitável. Yuki Erako é mesmo uma figura, hein? Não se importa nem um pouco em perder. Kuga, você era bem parecido naquela época, não era? Disse Eiichi Tsukasa, um tanto divertido. O atual Soma Yuki Ero fez lembrar de Terunori Kuga no passado. Kuga naquela época também era obcecado em desafiar Eiichi. Mesmo após sofrer derrotas esmagadoras, ele ainda planejava seu próximo desafio. Kuga também era do tipo que não se importava muito com a vitória ou a derrota, contanto que não tivesse que pagar um preço muito alto. Esse cara é simplesmente arrogante. Na verdade, internamente Kuga reconhecia Soma Yuki Era. No entanto, para não perder a pose, ele não queria admitir que era igual a Soma. Então é hora de desenhar o tema. Após a conversa, eles elaboraram o tema. O tema escolhido por Megumi e Alice Nakiri foi vegetais. Ao ver esse tema, Yuki já sabia o resultado. Originalmente, Alice Nakiri já era um tanto inferior a Megumi Tadokoro. Agora que sortearam a especialidade de Megumi, a eliminação de Alice era praticamente certa. Ao ver esse tema, Alice Nakiri também soube que estava condenada. Ela deixou bem clara a diferença entre ela e Megumi. Inicialmente, ela esperava um tema melhor, para que talvez tivesse uma chance de ganhar. Mas no momento em que esse tema surgiu, ela soube que era impossível. É claro que Alice não se daria por vencida sem lutar. Ela ainda se prepararia adequadamente e daria tudo de si. Quanto a Yuki e Soma, Yuki sempre deixava seu oponente desenhar. E desta vez, o tema que Soma desenhou também surpreendeu Yuki. Massa. A partida seguinte entre Alice Nakiri e Megumi Tadokoro poderia ser considerada uma batalha entre rivais amorosos. Infelizmente, Megumi tinha todas as vantagens, e Alice Nakiri acabou sendo derrotada. Alice Nakiri estava um tanto deprimida na época. Embora tivesse se preparado mentalmente, a derrota ainda a afetava. Perder para outras pessoas não teria sido um problema, mas perder para Megumi. O impacto foi muito maior, já que ela considerava Megumi sua rival amorosa. Embora essa perda não tenha sido uma perda amorosa, ela ainda se importava com isso. Um dia após a partida, finalmente chegou a vez de Yuki e Soma Yuki Era. O tema desta vez é massa. Mal posso esperar para ver o que esses dois vão criar. Após a apresentação do tema, o público começou a debater. Não apenas os alunos, até mesmo os instrutores demonstraram grande interesse. Afinal, esta era a partida de Yuki. Cada partida de Yuki era incrivelmente emocionante. A anterior ainda estava fresca em suas memórias. Além do público, havia agora muito mais seguranças presentes. O motivo de estarem ali era que os 10 de elite haviam aprendido a lição. Para evitar outra cena caótica como a da última vez, eles contrataram mais seguranças. Sinceramente, o fato de nada ter saído do controle da última vez foi uma sorte incrível. Eles não ousariam apostar que da próxima vez seria igual. Sem dúvida, Senzaemon Nakiri compareceu mais uma vez à mesa dos jurados. Dessa vez, ele veio sozinho. Ele também havia aprendido a lição da última vez. Se não tivesse trazido aqueles 2 velhotes, teria conseguido comer mais 2 tigelas. Então, desta vez, ele veio sozinho. Afinal, desde que o resultado final não apresenta-se problemas, estava tudo bem. Uma pessoa também satisfez o requisito de número ímpar. Ambos os competidores apresentaram seus ingredientes. Yuki já sabia do prato que Soma Yuki Era planejava fazer. Afinal, Soma não havia escondido seus experimentos durante os preparativos. Como Soma havia dito, já que estou perdendo de qualquer maneira, não preciso esconder nada. Se houvesse alguma chance de ganhar, talvez ele tivesse se contido. O que Soma estava preparando era simples, ramen. Segundo ele, estava preparando esse ramen porque era um prato popular no restaurante da família. Por coincidência, sua especialidade era fazer esse tipo de macarrão. Como estava estudando muito, escolheu o que fazia melhor. Além disso, o ramen do Joichiro na partida anterior o havia inspirado bastante. Capítulo 84. Yuki havia prometido a todos que daria tudo de si. Então, o prato que ele planejava fazer era a técnica secreta definitiva do mundo do menino mestre da culinária. Os 4 pãezinhos divinos de frutos do mar e 8 tesouros. Os elementos principais deste prato eram os 8 tipos de frutos do mar, que Yuki já havia preparado, e o esoterismo acalmante da alma. É claro que este prato tinha outro elemento crucial, a massa fermentada. A casca do pãozinho era o segredo deste prato. A massa fermentada com a massa velha tinha um efeito assustadoramente incrível. Normalmente, um fermento natural como a massa velha simplesmente não poderia existir. Embora um fermento natural pudesse ser conservado por um período relativamente longo, não poderia durar mais de 1000 anos. No entanto, após dominar o esoterismo calmante da alma, Yuki descobriu algumas coisas. O esoterismo calmante da alma era uma técnica misteriosa. Em um nível elevado, podia até mesmo apaziguar a fúria dos rios, chegando ao ponto de influenciar a própria natureza. Após Yuki dominar o esoterismo calmante da alma, ele também experimentou com a preservação da massa fermentada. Ele então descobriu que o esoterismo calmante da alma podia colocar os micro-organismos da massa fermentada em um estado dormente muito especial. Assim como as pessoas que consumiam alimentos infundidos com o esoterismo calmante da alma se acalmavam, o mesmo se aplicava aos micro-organismos. Com o uso contínuo e o aprimoramento do esoterismo calmante da alma, a massa inicial poderia ser preservada indefinidamente. E à medida que o esoterismo calmante da alma fosse utilizado, a própria massa inicial também seria influenciada. A cada uso, o efeito de fermentação se tornava ainda mais forte que o anterior. Embora tal mudança fosse muito difícil de ser percebida pelas pessoas, Yuki, com seu toque evolutivo, descobriu esse ponto. O tempo de fermentação foi bastante reduzido, e o efeito da fermentação em si foi surpreendente. Combinado com sua habilidade inferno, ele poderia acelerar ainda mais o processo.
A massa inicial na mão de Yuki agora poderia ser considerada uma massa velha semifinalizada. Os estudantes hoje em dia usam algo parecido com massa velha? Senzaemon Nakiri e os outros professores ficaram muito surpresos ao ver isso. Afinal, já existia levedura nesta era. A fermentação normal da massa inicial requer um tempo relativamente longo, e a massa fermentada com esse fermento pode apresentar um sabor azedo, exigindo ingredientes mais alcalinos para neutralizá-lo. No entanto, isso afetaria significativamente a aparência e a textura do produto final. O uso de massa fermentada também apresentava o risco de contaminação por bactérias indesejáveis. Embora houvesse algumas vantagens em comparação, muitas pessoas ainda preferiam usar fermento biológico. Esqueçam os jovens, até mesmo muitos chefes veteranos preferiam o fermento biológico à massa fermentada. E o que surpreendeu a todos ao trazer a massa inicial? Embora usar massa fermentada tenha suas vantagens, será que ele realmente tem tempo suficiente? Roland Chapelle, na plateia, não conseguiu esconder a expressão de desagrado. Exatamente. Isso não é algo que sua habilidade especial inferno possa resolver. Embora altas temperaturas possam acelerar a fermentação, temperaturas excessivamente altas arruinariam o processo. Junho Xiaomi também franziu a testa. Esta competição tinha um limite de tempo, e desta vez Yuki não conseguiu usar o inferno para acelerar diretamente o cozimento. No prato anterior, aumentar continuamente a temperatura com o inferno acelerava o processo. Mas para o processo de fermentação, temperaturas excessivas não eram aceitáveis. Então, eles ficaram um tanto intrigados com o motivo pelo qual Yuki escolheria usar massa fermentada para a fermentação. Muitos chefes que conheciam as características da massa fermentada não puderam deixar de franzir a testa. As ações de Yuki mais uma vez os deixaram perplexos. Yuki não se importava com o que aquelas pessoas estavam pensando. Ele simplesmente despejou a farinha e adicionou água rapidamente. Então, conforme a mão de Yuki se movia e girava na água, a farinha e a água começaram a se misturar rapidamente. Inicialmente, esse processo pareceu normal, mas logo todos perceberam algo estranho. A água e a farinha se fundiram incrivelmente rápido, sem nem mesmo grudar nas mãos de Yuki. Sob a orientação de Yuki, a massa amassada pareceu se transformar em uma serpente branca dançando no ar. Como ele está fazendo isso? Estupefatos, era essa a expressão de todos. As mãos de Yuki nem sequer tocavam a massa, mas ao movê-las levemente a massa começou a girar em torno de seu braço como uma serpente branca. Essa cena, desafiando toda a lógica, estava simplesmente além da compreensão de todos. Suas visões de mundo desmoronaram. Este foi o enredamento da serpente branca? Na verdade, Yuki poderia ter preparado um rolo de massa, mas com essa técnica secreta, não havia necessidade de tal coisa. A cobra branca não se enrolou em seus braços por muito tempo. Logo caiu diretamente em uma bandeja próxima, que foi rapidamente coberta com filme plástico. Então, Yuki começou a fazer outras coisas. Ele colocou os 8 tipos de frutos do mar previamente preparados diretamente em panelas de barro para cozinhar, 8 panelas de barro se movendo juntas, cada uma cozinhando um ingrediente diferente. Só Yuki conseguiria fazer isso com tanta facilidade. Nesse momento, Yuki estava essencialmente trabalhando em duas frentes. De um lado, usando o inferno para aquecer a massa, permitindo que ela fermentasse rapidamente. Sua massa velha ainda era apenas um produto semi-acabado. Embora muito mais eficaz do que o fermento normal, ainda estava longe da verdadeira massa velha. Assim, Yuki utilizou diretamente o inferno para aquecimento, acelerando o processo de fermentação. Por outro lado, ele usava o fogo inferno de forma semelhante para cozinhar os 8 tipos de frutos do mar. A temperatura de cada panela era completamente diferente. Se isso tivesse acontecido antes, teria sido um pouco difícil para Yuki, já que ele não tinha 8 mãos para tocar os 8 potes simultaneamente. Mas agora, Yuki possuía a visão evolutiva, então não precisava se preocupar com esse problema. Cada um dos 5 sentidos tinha suas próprias vantagens e desvantagens. Por meio de sua visão, Yuki conseguia detectar facilmente as mudanças na massa e nos ingredientes. Portanto, ele tinha um domínio firme dessa operação. No entanto, essa atitude sem dúvida chocou a todos mais uma vez. Embora parecesse que Yuki estava trabalhando em apenas 2 coisas ao mesmo tempo, na verdade ele estava realizando 9 tarefas simultaneamente, pois os ingredientes nas 8 panelas eram completamente diferentes. Cozinhar esses ingredientes ao mesmo tempo era, portanto, realizar 8 tarefas simultaneamente. Além disso, a massa que acompanhava o prato. Yuki estava fazendo 9 coisas ao mesmo tempo. É possível ver claramente que as chamas sob cada panela têm tamanhos diferentes, o que significa que ele não está usando o mesmo calor para todos os 8 tipos de frutos do mar. Em vez disso, dependendo do ingrediente, ele usa níveis de calor completamente diferentes, observou Terunori Kuga. Esse cara está se transformando cada vez mais em um monstro. Quem já viu alguém fazer 9 coisas ao mesmo tempo? Até 2 coisas simultaneamente já é considerado incrível. Eiichi Tsukasa e os outros só conseguiam descrever Yuki como um monstro. E mesmo no caminho monstruoso, ele continuou a progredir cada vez mais. Multitarefa. Será que ele consegue fazer 9 coisas ao mesmo tempo sem cometer erros? Ao observar as ações de Yuki, Erina Nakiri também ficou extremamente chocada. Se ele ainda conseguisse garantir que não haveria erros nessas circunstâncias, isso seria aterrorizante. Não consigo imaginar que outras surpresas Yuki contém reservadas. Aquela técnica de amassar tão peculiar que você acabou de fazer também foi incrível, exclamou Isako Arato, ao lado dela. As ações de Yuki realmente chocaram a todos. De sovar a massa agora realizar 9 tarefas simultaneamente, não importa o ponto de vista, era algo inacreditável. Sim, e essa técnica de sovar a massa é praticamente uma habilidade especial por si só. Erina Nakiri assentiu.
Embora não tivesse observado com atenção, e não possuísse uma espécie de olho de Deus afinal, ela ainda era uma cozinheira muito competente. Assim, por meio da observação, ela pôde concluir, de forma geral, que não havia problemas com a massa que o que havia feito. Conseguir completar todo o processo de amassamento em tão pouco tempo, e sem aparentar muito esforço, essa técnica era assustadora. Além disso, o impacto visual impressionante também foi incrível. Quase todos invejavam a técnica de amassar massa de Yuki, mas também sabiam muito bem que, independentemente de ser ou não uma habilidade especial, mesmo que não fosse, ele não a ensinaria a ninguém. Sempre aparecendo com essas coisas insanas. Soma Yuki, como oponente de Yuki, também não pôde deixar de reclamar. No entanto, suas mãos não eram lentas. Ao ver que Yuki estava fazendo pãezinhos, ele sabia que seu próprio prato certamente ficaria pronto antes do de Yuki. Afinal, a massa de Yuki precisava fermentar. Embora Yuki pudesse acelerar esse processo, não era como acelerar o cozimento de outros pratos. Yuki, por sua vez, já havia terminado de cozinhar os 8 tipos de frutos do mar e agora se concentrava principalmente na massa. Logo, todos perceberam que a massa à frente de Yuki estava crescendo a uma velocidade visível a olho nu. Embora essa velocidade de expansão não se comparasse ao efeito da massa velha, ainda assim era bastante surpreendente, praticamente mudando em tempo real diante de seus olhos. Em menos de 10 minutos, a massa à frente de Yuki triplicou de tamanho. A massa normal geralmente expandia apenas até o dobro do seu tamanho original, mas a de Yuki triplicou de tamanho. No entanto, na opinião de Yuki, sua massa velha semi-acabada ainda deixava a desejar. Se fosse a verdadeira massa velha, provavelmente expandiria para cerca de 10 vezes o seu tamanho original em menos de 1 minuto. Nesse momento, Yuki também percebeu que aquele era o limite de sua massa inicial. Após separar uma porção, Yuki começou a processar a massa novamente. Enquanto usava o enredamento da serpente branca para sovar ainda mais a massa, Yuki também adicionou outros ingredientes. Por fim, a massa foi dividida em 4 porções e transformada em 4 cores: preto, verde, branco e laranja. As cores além do branco foram obtidas com gergelim preto, espinafre e cenoura, respectivamente. A aparência da massa com as 4 cores despertou mais uma vez a curiosidade de todos. Os pratos que Yuki preparava eram sempre únicos e mágicos, a ponto de todos terem até se esquecido de Soma Yuki. Nesse momento, Soma já havia terminado seu prato. Vendo que ninguém lhe dava atenção, ele também se sentia um tanto impotente. No entanto, os procedimentos necessários ainda precisavam ser realizados. Somente depois de apresentar seu ramen a Senzaemon Nakiri, Senzaemon voltou sua atenção para o prato de Soma. Ramen com caldo encorpado, hein? Após dar uma olhada, Senzaemon Nakiri provou um bocado imediatamente. Pela aparência, não parecia haver nada de especial naquele prato. Não é este o mesmo prato que o Joichiro-senpai fez quando teve aquela batalha de café da manhã com Soma? Satoshi Shiki reconheceu este prato. Ele havia sido um dos jurados naquela ocasião, então sua impressão sobre ele era muito profunda. Sério, disse Yoshino Yuki com certa surpresa. Naquela manhã, ela tinha ido alimentar seus pequenos animais. Quando voltou, descobriu que a competição já havia terminado, o que a deixou bastante arrependida. Mesmo que Joichiro não tenha se esforçado ao máximo, ele ainda era um chefe de classe especial. Os pratos que ele preparava não tinham um gosto ruim. Ele provavelmente não copiou completamente. Talvez tenha acrescentado algo de sua própria interpretação, disse Satoshi Ishiki balançando a cabeça. Com base no que ele sabia sobre a culinária de Soma em circunstâncias normais, Soma não replicaria completamente o prato de outra pessoa. Ele certamente acrescentaria algo de sua própria interpretação. E como ele pensava, Soma de fato incorporou seu próprio conhecimento a este prato. É claro que ele também preservou os méritos da culinária de Joichiro. Aprender os méritos dos outros, preservar os próprios méritos e eliminar as próprias falhas. Isso era algo que Soma Yuki sempre fazia. Nesse momento, Senzaemon Nakiri também havia terminado de provar o prato. É preciso dizer que o prato o surpreendeu profundamente, a ponto de suas roupas se rasgarem. Como era de se esperar do filho de Joichiro. Não é à toa que ele o chama de sua maior obra-prima. Esse crescimento é impressionante. Infelizmente, ao encontrar Yuki, Soma está destinado a ser ofuscado nesta vida. Senzaemon Nakiri já havia provado a comida de Soma Yuki antes, então ele sabia o quão boas eram as habilidades culinárias de Soma. Em comparação com o início do último mandato, Soma havia mudado drasticamente. Mas, infelizmente, ele conheceu Yuki. Não importa o quão rápido ele crescesse, ele ficaria tão para trás que nem conseguiria ver as luzes traseiras. Após elogiar o prato, Senzaemon voltou sua atenção para Yuki. Porque naquele momento, Yuki já havia começado a fazer os pãezinhos. A velocidade de Yuki era impressionante, e fazer a massa do pão era muito simples. Com um simples toque da mão estava pronto. Embora fosse apenas um simples aperto de mão, ele utilizou o controle que a honra culinária tinha sobre a força. Dessa forma, ele nem precisou usar um rolo de massa. Com um simples toque de suas mãos, uma massa de pãozinho apareceu. E à primeira vista não havia nenhuma imperfeição, como se tivesse sido feita por uma máquina. É claro que essas cascas de pão eram muito melhores do que as feitas à máquina. Afinal, o processamento mecânico era apenas uma questão de força bruta. E o que usou sutileza, garantindo tanto a textura da massa do pão quanto sua aparência perfeita. Capítulo 85. Após finalizar as massas dos pãezinhos, o próximo passo natural foi recheá-los e moldá-los. No anime Menino Mestre da Culinária, os pãezinhos dos 8 tesouros dos frutos do mar dos 4 céus não tinham dobras e pareciam pãezinhos cozidos no vapor. No entanto, os pãezinhos que Yuki fez tinham dobras, e o que não estava tentando ser diferente.
No passado, os pães de fato tinham dobras, embora não fossem chamados de pães na época. As dobras de um pãozinho simbolizavam a habilidade requintada e o significado de uma colheita farta, refletindo também a cultura do passado. Por isso, quando Yuki fazia pãezinhos, ele acrescentava as dobras. Quanto aos caracteres que representam as 4 bestas celestiais, Yuki os escreveu em kanji japonês na parte de baixo dos pães. Após terminar os pãezinhos, Yuki não ficou parado, mas fez outra coisa. Ele preparou algumas tiras de bambu, um barco de bambu trançado com tiras de bambu para acomodar os pãezinhos dos 8 tesouros dos 4 frutos do mar celestiais, que também correspondiam ao recheio de frutos do mar dos pãezinhos. E o bambu tinha um aroma único, combinado com o fato de ter sido transformado em um barco, conferia uma profunda sensação de história. Por vezes, a decoração exterior e o ambiente envolvente podem ter um grande impacto num prato. Quanto à possibilidade de tecer um barco de bambu em tão pouco tempo, para Yuki foi extremamente simples. Com seu tato excepcional e sua honra alimentar, as ações de Yuki eram impecáveis. Suas mãos se moviam como um borrão. A olho nu, ninguém conseguiria distinguir claramente o que Yuki estava fazendo. No entanto, com o passar do tempo, pela forma que Yuki estava tecendo, eles finalmente entenderam que ele estava fazendo um barco de bambu. Até o container é tecido no local. Esse cara é louco. Observando as ações de Yuki, os membros da elite dos 10 sentiram seus dentes doerem. Yuki já era forte o suficiente, mas esse cara muito poderoso também era excessivamente meticuloso. Assim como técnicas culinárias requintadas podiam atrair a atenção e render pontos extras para os jurados, as ações de Yuki certamente também se encaixavam nessa descrição. Eles agora não conseguiam entender por que Yuki estava fazendo isso. Seu único oponente era Soma Yuki. Embora forte, Soma era forte em comparação com os outros alunos. Comparado a eles, ele não era tão forte assim. Contudo, ao enfrentar um oponente como esse, as diversas técnicas demonstradas por Yuki deslumbraram a todos. Ficou claro que Yuki estava levando isso muito a sério. Era como um soldado das forças especiais lutando com todas as suas forças contra um bebê, simplesmente absurdo. Os movimentos de Yuki eram muito rápidos, um barco de bambu não lhe tomava mais do que alguns minutos. Por outro lado, ao cozinhar os pães no vapor, Yuki não usava vapor comum, mas sim vapor em alta temperatura produzido por ele mesmo. Embora o inferno tivesse evoluído e agora pudesse controlar as chamas livremente, a habilidade de vapor em alta temperatura não havia desaparecido. Então Yuki ainda podia usá-la. Os pãezinhos cozidos no vapor em alta temperatura liberado pelo próprio aparelho eram naturalmente os melhores. Era uma pena que este mundo não tivesse o conceito de culinária brilhante. Caso contrário, Yuki calculou que os 4 pãezinhos celestiais de frutos do mar e 8 tesouros que ele preparou provavelmente poderiam emitir raios de luz. Depois de os pãezinhos estarem cozidos no vapor, Yuki colocou alguns no barco de bambu e o resto foi imediatamente embalado. De qualquer forma, o pessoal da Estrela Polar certamente o importunaria mais tarde, então ele poderia muito bem terminar tudo de uma vez. Se fossem outros pratos difíceis de transportar, Yuki não os prepararia aqui. Mas os pãezinhos eram muito mais fáceis de fazer, então Yuki preparou uma grande quantidade deles desta vez. No entanto, apenas uma pequena porção foi apresentada aos jurados. São apenas pãezinhos normais, mas em suas mãos, eles irradiam um brilho completamente diferente. Senzaemon Nakiri não pôde deixar de exclamar ao olhar para o barco de bambu e os pãezinhos sobre ele. Fazer pãezinhos não foi difícil. Qualquer pessoa normal após algum aprendizado, mesmo que falhe inicialmente, certamente terá sucesso após algumas tentativas. No entanto, um prato tão simples, nas mãos de Yuki, floresceu com um brilho único. Era difícil imaginar que pãezinhos pudessem ficar tão espetaculares. Obrigada pelos elogios, diretor. Por favor, aproveite 4 pãezinhos divinos de frutos do mar e 8 tesouros, disse Yuki. Pãezinhos com 4 frutos do mar celestiais e 8 tesouros. Esse é um nome bem apropriado. Você escreveu os nomes das 4 criaturas celestiais na parte de baixo de cada pãozinho, certo? Como Yuki não havia escondido nada, todos viram como ele agia. Ao ouvir esse nome, Senzaemon também o achou muito apropriado. A inscrição 4 celestiais era muito clara. O dragão azul, o tigre branco, o pássaro vermelhão e a tartaruga negra, escrita na parte inferior dos pães. Quanto a 8 tesouros, referia-se claramente aos 8 tipos de frutos do mar. Um nome muito comum e direto. Isto é, como? No entanto, depois de dar uma mordida no pão, Senzaemon ficou completamente estupefato. Ele exclamou inconscientemente, quase pulando da cadeira. Mas no segundo seguinte, seu coração em choque foi acalmado por uma força misteriosa, como se a excitação anterior sequer tivesse existido. Após comer um pãozinho, Senzaemon recostou-se na cadeira, com uma expressão de total satisfação no rosto, emanando uma aura de preguiça relaxada. O que aconteceu com o diretor? Ele estava claramente muito animado há um segundo, mas no segundo seguinte, ele se transformou nisso. Na sessão dos 10 de elite, Rindo Kobayashi olhou para Senzaemon Nakiri com certa confusão. Essa mudança era simplesmente drástica demais. Ela não conseguia entendê-la de jeito nenhum. Não sei. Estou muito curioso agora. O que diabos tem nesse prato? Por que o diretor reagiu tão fortemente? Eiichi Tsukasa também ficou completamente perplexo e se inclinou para mais perto, esperando que Senzaemon falasse. Senzaemon, mantendo essa postura um tanto lânguida por alguns minutos, finalmente saiu desse transe. Incrível! Depois de provar seu prato, sinto-me completamente em paz. Todas aquelas emoções anteriores se dissiparam instantaneamente. Isso deveria ser coração culinário, não é? Você já domina o coração culinário. Após escapar da influência da esotérica calmante da alma, Senzaemon mostrou mais uma vez uma expressão de extremo choque. O quê? Coração culinário? Impossível. Assim que essas palavras foram ditas, a maioria dos alunos ficou completamente perdida, mas os poucos chefes que entenderam o que coração culinário
significava ficaram enlouquecidos. Os moradores da Estrela Polar estavam entre eles. Afinal, graças a Joichiro, eles já sabiam o que era o coração culinário. Somente os chefes de primeira classe poderiam tentar compreender o coração culinário. Após compreendê-lo, eles se tornariam chefes de classe especial. Coração culinário era um requisito para se tornar classe especial. No entanto, Senzaemon Nakiri agora afirmava que o que havia dominado o coração culinário. Ei, por que vocês estão surtando? O que é coração culinário, afinal? Contem pra gente. Outros alunos com a curiosidade aguçada olhavam fixamente para essas pessoas, irritados. Todos esses caras que conheciam o coração culinário tinham expressões de choque estampadas no rosto, mas nem eles mesmos sabiam. Embora soubessem que devia ser algo importante, essa sensação de estar no escuro era extremamente frustrante. Ouvi direito. O diretor acabou de dizer. Coração culinário, perguntou Eiichi Tsukasa, perplexo, cutucando a orelha e olhando para os outros. A menos que meus ouvidos estejam me pregando peças, essa música era definitivamente coração culinário. Mas como isso é possível? Neneki no Kuni também tinha uma expressão de descrença no rosto. Não só ela, mas vários outros membros da elite dos 10 também disseram que não conseguiam aceitar isso. Coração culinário. É mesmo coração culinário? O vovô não se enganou, né? Até os olhos de Erina Nakiri se arregalaram. Embora soubesse que Yuki era muito habilidosa como monstro, a aparição de coração culinário indicava que nem mesmo o monstro conseguia descrever Yuki. O diretor não deveria ter cometido um erro de julgamento, então isso significa que ele, Isako Arato, tentou manter a racionalidade, mas agora sua lógica estava em conflito. Logicamente, Senzaemon Nakiri, como o demônio da comida, não poderia cometer um erro de julgamento. No entanto, a lógica também lhe dizia que Yuki, sendo apenas uma estudante do primeiro ano do ensino médio, também não poderia ter dominado o coração culinário, algo que somente os chefes de classe especial possuíam. Esse conflito em seu raciocínio fez com que Isako Arato interrompesse a frase no meio, sem saber o que dizer. Junho, o que é coração culinário? Por que vocês estão todos tão chocados? Akira Yama olhou para Junho Shiomi, que tinha uma expressão de puro terror no rosto, e perguntou com certa confusão. Os outros professores presentes também tinham expressões semelhantes, até mesmo Roland Chapelle. Lembrem-se de que quando Roland Chapelle se dirigia aos alunos, ele sempre demonstrava uma expressão séria. Agora, vê-lo sequer parecer chocado era simplesmente inacreditável. Inicialmente eu não deveria ter te contado tão cedo, mas agora parece que não há mais necessidade de esconder. Coração culinário representa um chefe de classe especial, somente chefes de classe especial podem dominar coração culinário. Muitos chefes de primeira classe não são impedidos de se tornarem chefes de classe especial por falta de habilidades fundamentais, mas sim por falta de paixão pela culinária. Sem dominar a paixão pela culinária, não importa o quão habilidoso você seja em outros aspectos, você permanecerá um chefe de primeira classe. Porque o coração culinário tem a capacidade de tocar o coração das pessoas. Você viu o comportamento do diretor agora há pouco, não é? Ele passou de estar animado e chocado para, de repente, ficar calmo e tranquilo. Isso aconteceu por causa da influência do coração culinário. Junho Shiomi explicou brevemente. Após ouvir, Akira Yama finalmente entendeu por que os professores tinham aquelas expressões, e também porque Senzaemon Nakiri, o diretor, faria tal exclamação. Chefes de classe especial. Eram os chefes que ocupavam o ápice do mundo culinário. Não havia muitos deles no mundo todo, entre bilhões de pessoas, existia apenas um punhado de chefes de classe especial. Isso demonstrava o quão elevado era o status de um chefe de classe especial. Coração culinário é a marca de um chefe de classe especial. Isso significa que ele já se tornou um chefe de classe especial, mas isso é impossível, certo? Akira Yama, percebendo de repente o potencial de Yuki como chefe, não pôde deixar de perguntar. Sinceramente, não importa a sua idade, mesmo que você acrescente mais 10 anos, ainda será impossível. Atualmente, o chefe de classe especial mais jovem do mundo é Joichiro Saiba, que também foi o segundo assento durante a Era de Ouro. Mesmo ele, na sua idade, ainda não tinha alcançado o nível de chefe de terceira classe, afirmou Roland Chapelle. Então isso significa que ele ainda não é um chefe de classe especial? É possível compreender o coração culinário sem ser um chefe de classe especial? Akira Yama perguntou mais uma vez. Se isso fosse antes de conhecer Yuki, eu diria, impossível. Coração culinário, normalmente, apenas chefes de primeira classe se aventurariam em algo assim. Em toda a história registrada, ninguém jamais compreendeu a essência da culinária antes de se tornar um chefe de primeira classe, mas agora parece que essa regra inabalável foi quebrada. Yuki, com a idade que tem, não pode ser um chefe de classe especial, mas dominou o coração culinário. Roland Chapelle balançou a cabeça, indicando que não sabia o que dizer, pois seu bom senso havia sido destruído por Yuki. Ao ouvir isso, a expressão de Akira Yama tornou-se ainda mais complexa. Ele originalmente ainda planejava tentar alcançar Yuki, e até mesmo tinha a ambição de superá-lo. Mas agora, essa ambição nascente havia sido abruptamente sufocada. A diferença era simplesmente grande demais, a ponto de ele não sentir mais nenhum desejo de competir. Naquele momento, embora Yuki ainda não fosse um chefe de classe especial, de acordo com Roland Chapelle, ele só precisava aprimorar seus fundamentos para alcançar diretamente o nível de chefe de classe especial. Isso era simplesmente absurdo. Os outros alunos que estavam por perto também ouviram a conversa e passaram a ter uma compreensão totalmente nova da natureza peculiar de Yuki. O conteúdo da conversa deles também se espalhou rapidamente entre os alunos. De fato, este é o coração culinário, o esoterismo que acalma a alma. Tem o efeito de acalmar o coração. Acalmando o coração, hein? Que coração culinário poderoso!
Parabéns, Yuki-kun. Embora outros aspectos ainda apresentem algumas deficiências, agora mesmo, você se tornará um chefe de classe especial. Embora ele já tivesse confirmado antes, ainda parecia um pouco irreal. Yuki era simplesmente extravagante demais. Até mesmo sua visão de mundo havia sido destruída. Após elogiar, Senzaemon Nakiri não continuou a comer os pãezinhos à sua frente. Ele ia levá-los para sua neta. Assim como antes, embora da última vez tenha sido uma fuga apressada com o prato, desta vez, sua partida foi muito mais tranquila. Afinal, desta vez ninguém brigaria com ele por esses pãezinhos. Vendo isso, Erina Nakiri também pegou imediatamente Zakurato e o seguiu. Quanto aos outros, seus olhares se voltaram para os outros pãezinhos que Yuki havia embalado. Mas, infelizmente, esses pãezinhos não seriam comidos por eles. Ninguém conseguia arrancar comida das mãos de Yuki. Afinal, eles nem sequer conseguiam chegar perto dele. Após sair do local, Yuki se encontrou com os moradores da Estrela Polar e depois retornou para lá. Com a habilidade inferno de Yuki, não havia necessidade de se preocupar com os pãezinhos esfriando ou se reaquecê-los afetaria o sabor. Nesse momento, os moradores do Estrela Polar já haviam começado a provar os pãezinhos dos 8 tesouros dos 4 frutos do mar celestiais de Yuki. Enquanto isso, na área residencial da família Nakiri, Erina Nakiri também começou a experimentar o prato. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.